Olá, sou a Jacine Rocha, eu faço parte da equipe 2, no qual o tema é a perda da biodiversidade e históricos e atualidades sobre as queimadas no Pantanal e em outras regiões do Brasil. Irei falar um pouco sobre a biodiversidade. A biodiversidade em si é a variedade, a vida de seres variados em nosso planeta. A biodiversidade, no conceito da ecologia, ela é muito importante, pois ela relata e fala sobre diferentes espécies de plantas, fungos, bactérias, micro-organismos, entre outros. E ela vai muito além do número de espécies encontradas em uma determinada região. Ela pode ser classificada em 3 grandes níveis: diversidade ecológica, orgânica e genética. Olá, professor Moacir. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Rosiane Fonteles. Eu fiquei na equipe 2 e o tema do nosso trabalho foi perda da biodiversidade histórica e atualidade do problema das queimadas no Pantanal e em outras regiões do Brasil. Eu fiquei responsável um pouco em falar sobre a perda da biodiversidade. Vou falar um pouquinho aqui sobre o conceito do que seria perda da biodiversidade. Bom, perda da biodiversidade é qualquer ameaça, como a que a humanidade vem fazendo uso do meio ambiente, que cause a fragmentação e degradação de habitats, bem como a destruição das variedades de espécies de seres vivos, além da perda de ecossistemas naturais. É um conceito bem resumido e simples, né? Que eu fiz, e também vou falar um pouco sobre as principais causas da perda da biodiversidade. Sabemos que são as mais variadas, podem envolver aspectos sociais, econômicos, científicos, culturais, mas o que nós vemos mais são os aspectos econômicos, né? Está entre as principais causas também a destruição de habitats. Normalmente, esse processo ocorre como consequência da urbanização e do desmatamento para aumento das áreas agropecuárias e desenvolvimento de grandes obras. Eu lembrei um pouquinho da questão da migração, que quando os habitats das espécies são destruídos, elas procuram migrar, né? Até porque é uma questão de sobrevivência, né? Imagina aí a insegurança que essas espécies devem sofrer, né? Também está entre as causas o uso excessivo de recursos naturais. A caça, a pesca, por exemplo, são práticas responsáveis pela diminuição do número de indivíduos de várias espécies anualmente, bem como a retirada ilegal de madeira e a exploração de plantas. Eu lembrei também sobre o tráfico de animais silvestres e plantas, né? Que é um comércio bem lucrativo que dificulta a conservação dos organismos, né? Também tem a questão da introdução de espécies exóticas, ou seja, a introdução de espécies que não vivem normalmente naquele ambiente. Por exemplo, se eu colocar uma nova espécie que não vive naquele ambiente, ela vai começar a competir com outras espécies, né? Apedrar fortemente algumas espécies, né? Reproduzir-se exageradamente e até mesmo provocar doenças, o que pode afetar diretamente o ecossistema naquela determinada região, né? Também tem a questão da poluição, contaminação das águas, do solo e do ar, que são alguns tipos de poluição, que diante da poluição dos ambientes, muitas espécies não conseguem se estabelecer em razão, por exemplo, da falta de alimento, dificuldade de acesso à água potável, que podem até surgir doenças, o que acaba aumentando assim o triste número de espécies extintas. Já que eu estou falando um pouco sobre a perda da biodiversidade, por que não mencionar um pouco sobre as queimadas no Pantanal? O que eu acho sobre isso? Bom, eu vou resumir em apenas uma frase, que
Eu lembrei agora de imediato que o autor não lembro, não lembro mais, mas a frase diz o seguinte: a humanidade está serrando o galho em que está sentada. O que isso significa? Significa que o ser humano está utilizando os recursos da natureza, a natureza em si, e não está pensando nas consequências que isso pode trazer, tanto à natureza como a si mesmo, porque hoje tudo depende, porque hoje tudo que nós fazemos, o que temos assim, vem da natureza, a matéria-prima, os alimentos e tal, e tudo, né? Enfim, aí essa frase diz muito sobre isso, né? Em relação à questão das queimadas, o que isso tem a ver com a perda da biodiversidade? Tudo a ver, porque biodiversidade é a variedade de espécies e tem tudo a ver, porque foram perdidas, né? Foram, na verdade, queimadas as espécies, né? Habitats dela e tudo. Bom, é isso e eu espero que eu tenha sido clara. Desculpa o nervosismo ou qualquer ruído que prejudicou o áudio ou o vídeo. E obrigada. Ruído. Olá, meu nome é Kelly Marques Patrício. Eu estou na equipe 2 do Seminário de Ecologia, do curso de Meio Ambiente. O tema é perda da biodiversidade, histórico e atualidade do problema das queimadas no Pantanal e em outras regiões do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o histórico e curiosidades. Antes eu queria destacar que na região de Sobral e também em Gruaíras está tendo incêndios. Foram registrados 8 focos de incêndios, que o tempo seco contribuiu também com os ventos. Isso aumentou os incêndios, também causou a morte de animais. Porém, nessa época é comum ter incêndios lá, segundo a polícia informou. E também aqui onde eu moro também é comum ter esses incêndios. Aqui atualmente está tendo, né? E a fumaça prejudica bastante. Bom, as queimadas são problemas ambientais que há muito tempo devastam a natureza. Podem ser causadas de forma sem ser proposital. Quando uma pessoa joga um cigarro aceso em determinada vegetação, e se tiver vento, o tempo estiver quente, né, seco, isso já é um fator, dois fatores que aumentam, né, os incêndios. Também a fumaça pode prejudicar a visão dos motoristas, além, né, de causar acidentes e prejudicar a saúde. No Pantanal, atualmente está tendo uma grande devastação, lá está mais sério a situação, tem uns incêndios ocorrendo e eu vou explicar um pouco sobre essa situação. Tem 3 estados onde os incêndios estão em maior quantidade, que são Pará, Amazonas e Mato Grosso. Dão um total de 60% das queimadas no mês de agosto. E a polícia suspeita que tenha sido ação humana, porque com imagens de satélites descobriram os focos de incêndio. Foi em fazendas. Lá o fogo foi usado de forma inapropriada para limpar pastagens. Também foi destruída uma área de 33 mil hectares, porque como o fogo ultrapassou a área das fazendas, ficou uma quantidade maior. Também 3 milhões de hectares ao todo, causando a morte de animais. E o vento e o clima seco contribuem muito para que aumente as chamas, causando ainda uma destruição maior. Esse ano teve um aumento de 219% em comparação ao ano de 2019. Um dado muito enorme, né? Um número grande. Tem umas fazendas que estão sendo investigadas, o inquérito está aberto. Inclusive tem uma fazenda que se chama Bom Sucesso. E a pena para isso, para esse crime ambiental, é de mais de 15 anos, pode chegar, por danos ao Pantanal. Já na Amazônia e no Cerrado, a fumaça
espalha as partículas para outras regiões. Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, lá o céu fica com aspecto escuro, em decorrência das partículas dessas fumaças, né? E pode ocorrer a chuva preta. E segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento, né? Houve um registro de 69,5 mil focos de incêndio na Amazônia. O Cerrado teve 40,8 mil focos de incêndio, um aumento de 9,21%. Nas curiosidades, eu vou explicar um pouco sobre as técnicas para controlar os incêndios que os bombeiros e brigadistas usam. Temos a queima de expansão e o aceiro negro. A queima de expansão, inclusive, me chamou a atenção, e também teve um morador lá da região que pensava que o bombeiro estava causando outro incêndio, porque a queima de expansão usa o fogo contra o fogo, queimando faixas no terreno, eliminando a vegetação, que não será mais combustível para os incêndios. Combustível porque, como a vegetação está seca, ali já, né, aumenta mais o incêndio. O aceiro negro são somente faixas externas, extensas e lineares, construídas antes do incêndio acontecer. Aqui eu tenho alguns registros, né, dos incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Como a gente vê, é uma grande destruição. E dessa forma é triste vermos, né? Porque não só a natureza, não só a vegetação sofre com isso, mas também muitas vidas, os animais morrem em decorrência desses incêndios. É isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção. Olá pessoal, eu sou a Giovana Ferreira e eu vim contar para vocês um pouco das consequências das queimadas no Pantanal. Como vocês bem sabem, ultimamente o número de incêndios que está ocorrendo vem se alastrando por esse bioma, né? E vai estar tendo graves consequências em relação a muitos fatores, né? Então, o Pantanal ele é um bioma rico em biodiversidade, na fauna, na flora, e ele é reconhecido mundialmente. E está dividido em 3 países: Brasil, Bolívia e Paraguai. Aqui no Brasil, ele está localizado no sudeste do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Como a gente pode perceber aqui na imagem, aqui tá aqui a divisão do Pantanal. Uma coisa para deixar bem clara, em relação a 2019 para 2020, teve um aumento de 210% de queimadas na região do Pantanal. Então já são mais de 14 mil focos de incêndio registrados. Então, as consequências. A principal delas é a perda da biodiversidade nesse bioma riquíssimo, né? Então, essas queimadas elas estão afetando a fauna e a flora. Então, aves, répteis, mamíferos, peixes, insetos, plantas, todos eles estão sofrendo com a ocorrência dessas queimadas. Então, aqui as consequências mais visíveis. Os animais estão sofrendo com queimaduras e até mortes, né? Então, temos animais que estão sofrendo queimaduras nas patinhas, outros estão morrendo. Por exemplo, alguns animais, a gente pode citar capivara, tuiuiu, jacaré, as arara azul. Os tuiuiu, eles são aves simbólicas dessa região. Então, eles, como aves simbólicas, estão sofrendo uma diminuição, né, no número deles por causa dessas queimadas. Então, eles, além de alguns morrerem e outros ficarem queimados, outros estão também passando fome, sede. Então, alguns que conseguem fugir ali daquela região que está tendo incêndio, vão para outra, mas não conseguem abrigo e nem alimento, então acabam morrendo do mesmo modo. Outra consequência, está tendo um desequilíbrio na cadeia alimentar do bioma. Então, por exemplo, a onça ela controla o número de veados na região.
Então, com a diminuição, vai ter um desequilíbrio ali na cadeia alimentar. Na flora, as árvores e plantas incendiadas fazem com que as aves do Pantanal se desloquem para outras áreas. Então, é isso que eu estava falando. Algumas aves, vendo ali os incêndios, vão para outras regiões, acabam se deslocando para outras regiões, mas mesmo assim, por não encontrar abrigo, alimento, água, acabam morrendo também. Outra coisa, as queimadas, vazamentos de poluição. Então, por exemplo, as plantas, as aves, elas trabalham ali como um fator de diminuição ali da poluição, né? Mas com essas queimadas, vai acabar tendo um aumento da poluição ali, o que vai gerar o quê? Problemas respiratórios também nas pessoas. Então, não é só os animais e as plantas que estão sofrendo, as pessoas que vivem ali perto, as pessoas que vivem perto e que vivem também dos recursos, por exemplo, elas estão sendo prejudicadas, tanto ali na parte dos recursos e também ali podem acabar sofrendo problemas respiratórios. Outra grave consequência são as cinzas deixadas pelo fogo. Então, o que acontece? Essas cinzas elas serão transportadas para rios na época das chuvas, né? Que vai ocorrer o quê? Vai prejudicar o ecossistema aquático. E aí vai prejudicar também o consumo humano, né, dessa água. E essa realidade ela já fez com que o Pantanal perdesse 15% da sua cobertura de vegetação. Então já são quase 2,1 milhões de hectares queimadas no Pantanal. No Mato Grosso do Sul já foi perdido 1 milhão de hectares de floresta, então é muita coisa. Quanto antes não terminar isso, vai aumentando, vai se alastrando o fogo, mais vidas de animais, plantas e também as próprias pessoas que vivem ali em locais perto, vão continuar sendo prejudicadas. Só para deixar bem fixado aqui, sobre a fauna e a flora presente naquele ambiente ali que estão sofrendo com essas consequências, a gente pode falar. Tem 132 espécies de mamíferos, então, por exemplo, a onça, a capivara, a anta, o veado, o morcego. 85 espécies de répteis, então, os jacaré ali, principal, a capivara, a anta, o veado, o morcego. 85 espécies de répteis, então, os jacaré ali, principalmente, que tem uma grande variedade de jacarés por ali. 463 espécies de aves, entre eles está o tuiuiu, que é uma ave simbólica da região, e 35 espécies de anfíbios, arrão verde, por exemplo, 263 espécies de peixes, entre eles está o jaú, que é o maior peixe da região, e 2.000 espécies de plantas, então palmeiras, ipês, pequis, orquídeas. E toda essa biodiversidade, ela segue sendo ameaçada pelo avanço do fogo. E o quanto antes não serem diminuídos esses focos de incêndio, mais espécies vão sofrer, vai ocorrer a extinção de muitas espécies também. Então é muita coisa para se preocupar. Então é isso, obrigado pela atenção. Oi, eu me chamo Daiane Braga e irei falar sobre as queimadas em outras regiões. A Amazônia. A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Refere-se ao conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Ela é o maior bioma do Brasil, não exclusivamente brasileiro, pois faz parte de outros países, mas cerca de 49,29% desse bioma encontra-se no Brasil, em alguns estados como Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. E a sua fauna ela é extremamente rica, com mais de 30 milhões de espécies, e a flora é diversificada, sendo constituída por árvores, arbustos, liomas, ervas e trepadeiras, sendo que 76% dessas espécies de plantas fazem parte do Brasil. As queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia, elas têm a origem ligada às práticas econômicas, como a agricultura e a pecuária. As
consequências da queimada são a erosão e o empobrecimento do solo, a eliminação da biodiversidade local, a alteração das condições de temperatura e umidade e presença de vapor de água na atmosfera, a chuva, a emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e o efeito estufa. E outras consequências das queimadas são as alterações climáticas mundiais e os danos à saúde, como as doenças respiratórias. Obrigada. Olá, eu me chamo Adrícia e eu vou falar um pouco sobre as queimadas em outras regiões do Brasil. E eu vou usar como exemplo o Cerrado. Então, o Cerrado, ele é a segunda maior formação vegetal e cobre aproximadamente 25% do território brasileiro. Ano passado, o Cerrado ele registrou mais focos de queimadas do que a Amazônia lá para o começo de setembro. Eu vou falar um pouco sobre as causas das queimadas no Cerrado. Elas podem ocorrer tanto pelas causas humanas como pelos fatores naturais. A maioria das queimadas ela vai ocorrer através das ações do homem, como por exemplo pela prática da atividade agropecuária, pois é um ato que gera poucos custos para o preparo inicial do solo. Outra forma são as bitucas de cigarro jogadas na mata, que com as temperaturas elevadas, o tempo seco, a baixa umidade relativa do ar, eles vão contribuir para a propagação do solo. Os fatores naturais, eles são poucos prováveis, mas ocorrem através de descargas elétricas, combustão espontânea, atrito entre rochas e até pelos atritos do pelo de alguns animais com a mata seca. O fogo que é originado dos fatores naturais, eles vão ser responsáveis pela extinção vegetal do cerrado. Um fator importante é que o cerrado ele apresenta um rápido poder de recuperação em curto período. Ele vai rebrotar após o fogo e vai atrair diversos animais herbívoros em busca de ferragens novas. Mas as queimadas elas vão ter consequências, e as que são provocadas pelos homens, eles vão apresentar consequências drásticas para o bioma. Isso porque vai ocorrer em grandes proporções de intensidade e pode ocorrer em qualquer época do ano. E eles vão acarretar como consequência a degradação do ambiente, esgotamento das terras, erosão, perca da biodiversidade, que vai prejudicar a fauna e a flora. Outro fator são as formas retorcidas das árvores, fazendo com que suas gemas de rebrota ocorram lentamente. Mas um fator importante também é que as cascas espessas dos troncos eles vão funcionar como mecanismos de defesa contra as queimadas. Além disso, elas vão trazer alguma coisa de importante para o cerrado. Então, as queimadas naturais, elas vão garantir o equilíbrio e a manutenção da biodiversidade por evitar o adensamento excessivo das espécies arbóreas. Contribui para a germinação de semente, pois algumas necessitam de um choque térmico para que seja efetuada a quebra de sua dormência vegetativa, favorecendo a penetração de água. Contribui também para a ciclagem de nutrientes do solo. Então, para podermos preservar esse ambiente, é preciso evitar jogar bitucas de cigarro no chão, não soltar balões, principalmente porque esse é um enorme motivo para incêndios florestais. Também evitar fazer fogueiras em áreas vegetais e não brincar com fogos em áreas verdes. É isso e tchau.